Unrestricted Warfare é um livro escrito por dois coronéis do Exército de Libertação Popular da China, os coronéis Qiao Liang e Wang Shengshui. Este livro foi publicado em 1999 e ganhou uma notoriedade imensa por propor uma visão não convencional de guerra, onde as fronteiras tradicionais entre guerra e paz, militar e civil, são dissolvidas. Para fornecer uma análise abrangente de Unrestricted Warfare, que agora eu vou chamar só pelo seu nome em português, pela tradução, Guerra Irrestrita, vamos abordar os principais temas, conceitos e implicações que estão contidos nesta obra. Comecemos então. Guerra Irrestrita foi escrito no contexto do final do século XX, período muito turbulento e de grandes transformações, tanto tecnológicas quanto geopolíticas. A Guerra Fria havia terminado e os Estados Unidos emergiram como a única superpotência global. Nesse cenário, Qiao e Wang exploraram como as nações mais fracas poderiam enfrentar e potencialmente derrotar adversários militarmente superiores, como os Estados Unidos, utilizando métodos não convencionais. Tá? Então, a partir da utilização de métodos não convencionais, derrotar um adversário, um inimigo muito mais superior, na visão, no estudo desses coronéis, era algo muito viável. O ponto central do livro é a ideia de guerra irrestrita. Qiao e Wang argumentam que a guerra moderna não deve ser limitada aos campos de batalha. Eles dizem que os campos de batalha tradicionais são obsoletos. Em vez disso, a guerra deve englobar todas as áreas da sociedade, incluindo economia, tecnologia, cultura e política. Eles sugerem que qualquer coisa pode ser usada como uma arma, desde cyberataques até manipulação econômica e também terrorismo. Ou seja, é guerra irrestrita mesmo, é um estudo aprofundado. Os tipos de guerra. Os autores identificam várias formas de guerra que se encaixam em sua definição de guerra irrestrita. Entre essas diversas formas, vamos encontrar a guerra econômica, né, que envolve o uso de medidas econômicas para desestabilizar um adversário. Isso pode incluir sanções, manipulação de mercados e ataques à infraestrutura econômica. Então, esse é o primeiro viés dessa guerra irrestrita, desse estudo que foi feito por esses dois coronéis chineses. Outro viés, a guerra de informação. Essa já é mais focada no controle e na manipulação da informação. Isso pode incluir propaganda, desinformação, espionagem cibernética e ataques a sistemas de informação. Vamos ver agora um outro viés, uma outra perna desta guerra irrestrita, que é elaborada e defendida por esses dois coronéis. É a chamada guerra de redes. Refere-se a ataques cibernéticos direcionados a redes de computadores e sistemas de comunicação. Isso pode desativar infraestruturas críticas e causar um verdadeiro caos. Outro viés, outra perna dessa guerra irrestrita é a guerra terrorista. O uso de ataques terroristas para semear medo e desestabilizar a sociedade, ou seja, gerar o caos. Outro viés, guerra de recursos. Conflitos sobre o controle de recursos naturais vitais, como petróleo e água. Vejamos agora as estratégias e as táticas que são defendidas e colocadas nesse tipo de guerra. Qiao e Wang enfatizam a importância de pensar de forma criativa e também de forma flexível na condução da guerra. Eles sugerem que as nações devem estar preparadas para usar qualquer método disponível para alcançar seus objetivos estratégicos. Algumas das estratégias propostas incluem os seguintes itens que nós iremos comentar aqui agora. O primeiro deles, descentralização. Em vez de concentrar forças em um único ponto, dispersá-las. Para quê? Para dificultar
a resposta, a possível resposta do inimigo. Um outro ponto importante que eles utilizam aqui também na condução desse tipo de guerra é a utilização de proxies, ou seja, utilizar forças terceiras como grupos insurgentes ou hackers para atingir objetivos sem envolver diretamente as forças armadas. Um outro viés, uma outra perna, um outro quesito que eles colocam aqui, muito importante para que essa guerra seja irrestrita: a manipulação da percepção. Controlar a narrativa e a percepção pública para desmoralizar o inimigo e ganhar o apoio popular. Um outro viés: ataques assimétricos. Aproveitar as fraquezas do inimigo em vez de enfrentá-lo diretamente em suas forças. Quais são as implicações desse tipo de guerra para a segurança global? Bom, a teoria da guerra irrestrita tem implicações profundas, implicações bastante profundas, melhor dizendo, para a segurança global. Se aceita que ela significa que praticamente qualquer ação pode ser vista como um ato de guerra, ampliando enormemente o escopo dos conflitos potenciais. Além disso, dificulta a distinção entre combatentes e não combatentes, civis e militares, aumentando assim o risco de danos colaterais e uma escalada descontrolada, completamente imprevisível, completamente fora de controle. Quais são as críticas e as controvérsias? Guerra irrestrita gerou controvérsias e críticas. Alguns críticos argumentam que o livro legitima práticas antiéticas e ilegais, como terrorismo e ataques cibernéticos contra civis. Outros apontam que a aplicação prática das ideias de Kiao e Wang pode ser limitada, já que muitas das estratégias propostas poderiam ser vistas como violações do direito internacional e poderiam, com isso, provocar uma retaliação severa. Bom, essas aí são as críticas apontadas, né? Vejamos agora exemplo de aplicação dessa teoria. E vamos pegar aqui um acontecimento simbólico, um acontecimento histórico simbólico, que é o 11 de setembro, o atentado terrorista de 11 de setembro de 2001. Esse atentado terrorista de 11 de setembro, que aconteceu nos Estados Unidos, é frequentemente citado como um exemplo de guerra irrestrita. Os ataques usaram métodos não convencionais, como sequestro de aviões comerciais, para infligir danos significativos a um adversário poderoso. Tudo isso sem recorrer às forças militares tradicionais. Este evento mostrou a vulnerabilidade das nações modernas a formas de guerra não convencionais e sublinhou a importância de repensar a segurança nacional. Então estamos vendo que se trata de um estudo extremamente amplo e complexo, né, que abrange todo um espectro de dano, até então nunca antes imaginado. Guerra irrestrita desafia as concepções tradicionais de guerra e propõe uma abordagem abrangente que integra todas as esferas da sociedade. Embora suas ideias sejam controversas, elas destacam a necessidade de adaptabilidade e criatividade na segurança moderna. A compreensão e preparação para formas não convencionais de conflito são cruciais em um mundo onde as linhas entre guerra e paz estão cada vez mais borradas, cada vez mais se confundem. Vamos ver a relevância contemporânea desse estudo, né? Vamos ver que tipo de relevância, que tipo de importância esse estudo tem na atualidade. Nos dias de hoje, as ideias de guerra irrestrita continuam a ressoar, especialmente com o aumento dos cyberataques, campanhas de desinformação e a crescente tensão, vamos dizer assim, entre grandes potências. A guerra cibernética, em particular, exemplifica a visão dos autores sobre como a tecnologia pode ser utilizada como uma arma poderosa fora dos campos de batalha tradicionais. Então estamos vendo que esse estudo ele é bastante abrangente, né?
preocupante também, sabendo que, doravante, se isso for colocado em prática, causará muito dano. Falemos sobre a guerra cibernética em particular. A guerra cibernética é um campo em que os princípios de guerra irrestrita são particularmente aplicáveis. Cyberataques podem ser realizados de forma anônima e remota, permitindo que os agressores causem danos significativos sem a necessidade de emprego de força militar tradicional. Exemplos incluem ataques a infraestruturas críticas como redes de energia e sistemas financeiros, bem como espionagem cibernética e roubo de propriedade intelectual. O arco de abrangência é imenso e bastante preocupante. Falemos agora sobre o uso da desinformação e da guerra de informação dentro desta, vamos dizer assim, desta doutrina, desta filosofia que foi criada por esses dois coronéis. Outro aspecto importante da guerra irrestrita é a guerra de informação. Campanhas de desinformação, propaganda e manipulação das redes sociais são usadas para influenciar a opinião pública, desestabilizar governos e minar a confiança nas instituições democráticas. Isso foi claramente observado nas eleições presidenciais dos Estados Unidos em 2016, onde alegações de interferência estrangeira e uso de desinformação para influenciar eleitores se tornaram um tema central. Todos nós nos lembramos, né, dessas acusações que foram feitas de que houve interferência externa nas eleições dos Estados Unidos. Até hoje, dentro dos Estados Unidos, há quem abrace essa tese, quem defenda que esse acontecimento foi real. Vamos falar agora sobre a guerra econômica. A guerra econômica, como descrita por Kiao e Wang, envolve o uso de sanções, tarifas e outras medidas econômicas para enfraquecer adversários. A guerra comercial entre os Estados Unidos e a China é um exemplo contemporâneo de como essas táticas são utilizadas. As sanções econômicas contra países como o Irã e Rússia também mostram como a guerra econômica pode ser uma ferramenta poderosa na política internacional. Vejam que esses dois pensadores militares, eles criaram um arco muito grande de abrangência de situações para poder colocar dentro dessa guerra irrestrita. Quais são as implicações para as políticas de defesa? Vamos lá. A adoção dos princípios de guerra irrestrita implica uma revisão total das políticas de defesa e segurança nacional. Os governos precisam estar preparados para enfrentar ameaças não convencionais e, para isso, devem investir em capacidades de cibersegurança, contra-propaganda e resiliência econômica. Além disso, a cooperação internacional é crucial para enfrentar ameaças que transcendem fronteiras nacionais. Passamos agora uma breve análise sobre a questão ética e a legalidade, digamos assim, destes métodos empregados nesse tipo de guerra. Um dos aspectos mais controversos de guerra irrestrita é sua abordagem pragmática, que pode ser vista como uma justificação para o uso de métodos antiéticos ou ilegais. Isso levanta questões sobre a moralidade da guerra e os limites do que é aceitável em conflitos. A comunidade internacional deve considerar cuidadosamente essas questões ao desenvolver normas e tratados que regulem o comportamento em tempos de conflito. Bom, o que todos nós sabemos de verdade é que não existe ética em conflito, embora haja toda um arcabouço de leis, mas não há nenhum tipo de ética. Façamos agora uma reflexão final sobre a guerra irrestrita. Bom, esse termo oferece uma visão provocativa e, por vezes, perturbadora da guerra moderna. Ao expandir a definição de guerra para incluir praticamente todas as esferas da vida, Kiao e Wang nos forçam a reconsiderar como entendemos e nos preparamos para conflitos. Em vez de um mundo cada vez mais interconectado e tecnologicamente avançado, a guerra irrestrita
pode não ser apenas uma possibilidade, mas uma realidade inevitável. Por fim, para concluirmos, Guerra Irrestrita não é apenas um manual militar, mas um convite a repensar a natureza da guerra e também a natureza da paz. As suas ideias desafiam-nos a considerar como a tecnologia, a economia, a informação e outros domínios podem ser transformados em campos de batalha. Esta análise pretende proporcionar uma compreensão abrangente do livro, salientando a sua relevância e as suas implicações para a segurança global contemporânea. Ao fazê-lo, espero aqui estar dando uma contribuição para um debate mais informado sobre como as nações podem se preparar para os desafios complexos e também multifacetados do futuro. Analisando esta obra, analisando a fundo o que está contido, a minha preocupação é com o Brasil, um país com riquezas imensas como nós temos, país com recursos inumeráveis e quase que inesgotáveis, gera uma preocupação muito grande que nós não temos uma política estratégica, uma política de defesa. Esses nossos políticos, esses nossos líderes não demonstram nenhum tipo de interesse, nenhum tipo de encaminhamento para que o Brasil possa ter uma política que venha a se resguardar de possíveis ataques. E nós estamos na alça de mira, justamente pelo que eu falei aqui, justamente pelos recursos que nós temos, justamente pela nossa capacidade. Mas, infelizmente, nós não vemos esse tipo de preocupação, esse tipo de movimentação. O que nós presenciamos aqui, entra ano e sai ano, são conversinhas, fuxicos, corrupção para lá, corrupção para cá, gente se vendendo, entreguismo e, acima de tudo, um povo extremamente desinformado. Extremamente. E essa desinformação do povo, isso é proposital. Isso aí é um tipo de arma de guerra. Manter um povo desinformado, manter um povo alheio, é uma forma de, ao final, subjugar esse mesmo povo, subjugar esse país. Bom, gente, assim eu termino aqui essa análise, mais uma vez, agradecendo a todos vocês por me prestigiarem e por me incentivarem a estar estudando, buscando mais conhecimento e vindo aqui discutir com vocês. Obrigado e até o próximo vídeo.